Bom, gente, recentemente eu tive o desprazer de ver pessoas muito ligadas a mim defenderem a deletéria figura do senhor Enéas Carneiro para mim, né? Dizendo que o Enéas Carneiro era maravilhoso, né? Me mandando o discurso que o Enéas Cardoso dizia que a gente não dependia de país nenhum, que a gente tinha aqui tudo o que precisava, tinha minérios, tinha comida, tinha terra, tinha plantando tudo dá, e que tudo que a gente precisava a gente tinha, e que, portanto, o Enéas Carneiro ele enxergaria longe, né? E enfim, a pessoa que disse isso é uma pessoa muito próxima a mim, né? E talvez a pessoa mais próxima a mim que eu tenha na vida, né? Possivelmente a pessoa mais próxima a mim que eu tenha na vida. E eu retrato isso com muita tristeza, com muita tristeza e com muita tristeza, né? Primeiro de tudo, porque não é verdade. Todos os países são interdependentes. Eu vou repetir. Todos os países são interdependentes. Mais uma vez, todos os países são interdependentes. Se não fosse assim, por que a tal ferrovia, que eu já gravei vídeo aqui recentemente, que vai ligar o Porto de Ilhéus até o moderno porto no Peru, ligando o Oceano Atlântico e o Pacífico, por que ela tem que ser financiada pela China? Ela não pode ser financiada pelo Brasil? Não, vai ser financiada pela China. Isso é sinal de quê? De que a gente depende da China, né? Da mesma forma que os chineses também dependem de nós, né? Essa mesma pessoa que me disse isso falou uma coisa muito interessante lá atrás. Pai depende de filho, filho depende de pai, marido depende de esposa, esposa depende de marido, homem depende da mãe, mulher depende do pai, mulher depende da mãe, homem depende do pai, todo mundo depende de todo mundo. Aí ela mesma vem dizer que segundo o doutor Enéas Carneiro, nós não dependemos de ninguém? Cadê a coerência? Cadê a coerência? E outra coisa, gente, Enéas Carneiro, vou falar aqui cá entre nós, Enéas Carneiro era fascista. De novo, Enéas Carneiro era fascista. Mais uma vez, também conhecido como Again, Enéas Carneiro era fascista. Excelente médico, excelente cirurgião, tá? Inteligentíssimo, muito hábil para falar. Quando ele só tinha 15 segundos da propaganda gratuita, ele mandava o recado em 15 segundos e ainda dava tempo de dizer meu nome é Enéas, né? Mas fascista sim, né? Fascista sim. Ele queria um Brasil autoritário, um Brasil submetido a um projeto de ditador que, no caso, seria ele. Óbvio que sim, né? Eu nunca esqueço, num debate a candidata a presidente em 1994, em algum momento alguém disse que o Enéas era exótico. Aí ele esbravejou, né? Porque ele era careca e tinha aquela barba enorme, né? Realmente era uma figura meio exótica. Aí ele esbravejou, né? E aí, quando chamaram ele de fascista, ele ficou calado. Coisa que o então candidato a presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, bem percebeu e disse: curioso, quando o candidato foi chamado de exótico, reagiu, mas quando foi chamado de fascista, ficou calado. Quem cala consente, né? Grande presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Melhor de todos os tempos, inteligência surreal, queiram vocês ou não, né? Mas então, se você quer entender o que Enéas Carneiro representava na política brasileira, pesquisa aí no Google integralismo, tá? E pesquisa aí no Google Plínio Salgado, tá? São as duas coisas que os dois elementos que você tem que pesquisar no Google: integralismo e Plínio Salgado. Se você quiser, pesquisa aí também Anauê. O que é Anauê, tá? E aí você me diz se isso é fascismo ou não e se lembra o Enéas Carneiro ou não. Repetindo para ficar bem claro, Enéas Carneiro era fascista. Era uma espécie de Jair Messias Bolsonaro
dos anos 1990. Eu sou o Luiz Felipe Chateaubriand, eu agradeço aí pela assistência, muito obrigado a todas, muito obrigado a todos, muito obrigado a todos, e por gentileza, like aqui nesse vídeo, se inscreva no canal e compartilhe.